esclarecer um pouco a coisa da contemplação do corpo. E a questão dos três grilhões para entrar na consciência? O grilhão, como é que fala? O grilhão não é um assunto a se preocupar. O assunto é o corpo. O grilhão é só consequência. Tipo, você falar pela descrição, né? Os três caem juntos, né? Quando a pessoa vê que o corpo não é eu, só abre mão completamente dessa ideia, a mente larga disso completamente, aí os três caem juntos, né? Porque os três são coisas ligadas, né? Um não tem como existir sem o outro. Os três andam juntos. Então, não é algo que a gente precisa se preocupar muito a respeito, né? Porque a partir do momento que a pessoa vê que o corpo, pelo que os Krubadianas explicam, né? A partir do momento que a pessoa vê que o corpo não é um eu, primeiro, a ideia de que o corpo é um eu já vai por água abaixo. Segundo, dúvidas sobre o ensinamento do Buda, porque esse é o núcleo do ensinamento do Buda, é isso, né? Então, como é que você vai ter dúvida de alguma coisa? Você viu por você mesmo essa parte, que é o núcleo do ensinamento do Buda. E aí apega a preceitos e rituais, essas ideias externas, de coisas externas que as pessoas fazem para se purificar. Se você cultivou aquilo através de Sila, Samadhi e Panya, você sabe que tipo, não tem nada aqui, nenhum outro jeito para chegar nisso. Né? Não tem outro jeito de fazer isso. Só tem esse jeito de fazer isso. Então não tem outro jeito de purificar a mente que não seja por esse caminho. Né? Então, eu falo, essa ideia de que tipo, alguém vai vir, uma prática externa vai purificar a mente, vai trazer essa visão clara, não tem como acreditar num negócio desse. Então, as três coisas caem juntas, né? Então, é mais contemplar o corpo, os aspectos, seja como elemento, seja como coisa. Então, assim, é treinar a percepção, né? Você vê. Então, assim, por exemplo, você pode separar as partes do corpo, né? Você começa a imaginar que você está pegando uma faca e está cortando o seu corpo e separando os pedaços, né? Aí você imagina. Primeiro você imagina você se olhando no espelho. Aí você imagina, não, eu chamo isso de Keila. Isso é Keila. Aí você separa, tá bom. Isso é Keila? Tá bom. Essa é uma percepção. Essa percepção, Keila, isso sou eu. Ok. Agora separa tudo. Você joga perna para um lado, braço para o outro, dente para um lado, unha, cabelo, separa tudo. Cadê a Keila? Por que a percepção Keila não surge? Então você vê, é isso que é o ponto. É brincar com a percepção. Brincar com a percepção. Esse é o exercício. Então, se a gente tem uma imaginação boa, isso ajuda nesse ponto. Pessoa que tem facilidade de imaginação ou que tem sonhos vívidos, nessa hora é útil, porque essa função da mente, se a gente usar de forma correta, serve para brincar com isso. Então, assim, é brincar com a percepção. E ficar fazendo esse joguinho. Vira para cá. Ok, aqui é Keila. Oi, a Keila tá aqui. Desmonta tudo. Cadê a Keila? Por que aqui não tem Keila? Até a mente, tipo, aprender alguma coisa com isso. Peraí, tem que entender o que está acontecendo. Porque é a mesma coisa, são os mesmos elementos. Esses elementos assim eu chamo de Keila, esses elementos assim eu não chamo de Keila. Por quê? Tem alguma Keila aqui? Cadê a Keila? Então, assim, é brincar com essa percepção. Não é nada tão exótico além disso. É brincar com essa percepção até a hora que a mente der uma aprofundada mais nisso. Então, assim, fica brincando com isso. Tá bom. Ok, isso é Keila. Ah, você chama isso de Keila? Tá bom. Se eu arrancar, vamos brincar de arrancar pedaço. Tá bom, corta um braço. Ah, ainda é Keila. Arranca outro braço. Ah, Keila. Perna. Ok, ainda é Keila. Ok, então a gente começa a ver de onde que a mente está associando. Né? Tá bom, a cabeça, talvez. Vamos pegar a cabeça e vamos despedaçar em vários pedaços. Tá bom, pega o olho e joga para um lado. Pega o cabelo e joga para o outro. Pega a orelha e joga para o outro. Tipo,
E faz isso. Tá bom. Cadê a Keila? Ah, não sei. A mente vai lá falando, o cérebro tá aqui, o cérebro tá aqui. Ok, vamos pegar esse cérebro e vamos bater no liquidificador. Então, pega o liquidificador da mente, liga lá e tipo, cadê a Keila? Pega esse... Tá bom, bateu no liquidificador, joga por toda parte. Assim, cadê? Cadê a Keila? Então, assim, brinca com isso até a mente entender o que está acontecendo aqui. Por que tem essa percepção? Essa percepção de eu que é o problema. Esse rótulo que vem de eu, identificação com o corpo. Eu sou esse corpo. Então, assim, você tem que jogar uma informação oposta, né? Quando você joga esses pedaços, ou então você separa o corpo em pedaços, então você está brincando com isso. Porque, assim, você vê, quando está tudo junto, a mente rotula como uma coisa. Quando está separada, ela não rotula dessa forma. Mas o problema não é ela nem rotular, né? O problema é as ideias que vêm dela rotular dessa forma. E, por exemplo, enquanto você fala esse corpo a gente chama de Keila. Tudo bem. Agora, você chama de Keila, você fala, eu sou assim, eu sou assada, essa é a minha aparência. Essa aparência muda, a gente sofre depois com isso. Agora, perdi o rumo agora. Se a gente... O problema é as ideias. A partir dessa percepção distorcida, surgem todos os outros problemas, né? Porque aí o corpo muda, o corpo fica doente. Não, esse corpo saudável sou eu. Aí o corpo fica doente, por causa que a gente não tem controle. Aí a gente sofre por causa disso. Mas é o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Então como que a gente pode confiar nisso? Então a brincadeira é brincar com essa percepção. Brincar com essa percepção de eu. Tá bom, vamos desmontar essa percepção. Vamos ver de outra forma. Se eu olho dessa forma o corpo, então não tem uma percepção de eu. É um tanto de coisa separada. Isso aqui eu chamo de orelha. Isso aqui eu chamo de cabelo. Isso aqui eu chamo de olho. Isso aqui eu chamo de pele. Isso aqui eu chamo de gordura. Isso aqui eu chamo de músculo. Mas por que quando está tudo junto eu chamo de Keila? Eu posso chamar de Keila? Qual que é o pedaço que é a Keila? Então tem que brincar com isso, porque você vê, essa percepção que é o problema. Porque a partir dessa percepção a gente cria a noção de um bloco, e esse bloco é uma coisa que existe, mas não tem nada ali. É um tanto de coisa separada. Então, assim, a brincadeira é essa. E isso vale não só para essa percepção do corpo. Eu digo que essa é a prática principal nessa tradição de floresta. Contemplação do corpo é o assunto mais importante. Não ficar contemplando a impermanência dos planetas, a impermanência do concreto, do prédio ao lado. O mais importante é contemplar essa impermanência, esse não eu. E aí usar a nossa criatividade. Porque essas percepções vêm de onde? Porque se é o mesmo objeto, imagina, é o mesmo objeto. Se você pega um pedaço, por exemplo, você pega uma unha. A unha está no meu corpo aqui, está ligada a esse corpo. A percepção que vem é de mim, a unha. Também se você relar nela, causa dor. Se você cortar ela de uma certa forma, causa dor. Agora, por exemplo, se você separa ela. Do ponto de vista físico, são os mesmos átomos, moléculas, células, seu DNA. Continua sendo, mas se está ali, por que a mente rotula de forma diferente isso? Então, assim, é questionar esse processo. Esse processo. De onde que vem isso? Tá certo ou não tá certo? Então, assim, é contrapor. A mente rotula de uma forma, a gente vai lá e brinca, gerando uma imagem oposta. E aí, se a mente está atendendo, tá bom, a mente está ok, tá ok com a imagem separada, todas as partes separadas. Então vamos brincar de montar de novo. Vamos montar de novo. Montou de novo. Opa, tem uma pessoa aqui. Ah, tem realmente? Desmonta de novo. E fica fazendo isso. E tenta olhar de onde que vem isso. Tentar olhar em que lugar da mente que isso surge. Que jeito que surge.
Porque é sutil. Mas você vê, é ali que a delusão opera. Ali que a Aquilesa pinta os quadros. Ali que a Aquilesa pega a sensação e distorce e cria problema. Então, ali que está o núcleo da prática. E isso, se a gente souber fazer isso com essa questão do corpo, isso a gente consegue aplicar para todo o resto. Para situações, para conflitos pessoais e coisas do tipo. É o mesmo processo. Você vê, vem a sensação, a gente vê um objeto, a gente se vê no espelho. Vem a percepção, e aí com base nessa percepção a gente cria ideias falsas. Esse corpo é eterno, eu vou viver 80 anos, eu sou saudável, isso, aquilo. Mas essas células não estão nem aí pra gente. Tem alguma parte desse corpo que obedece? Tem alguma parte do corpo, se a gente falar assim, não surge um câncer aí não, eu não quero que surja câncer, não vai dar certo? Tem alguma coisa nesse corpo que obedece comando? A gente consegue mexer o corpo para lá e para cá, mas no nível molecular, celular, atômico, quem que manda? Se o DNA foi exposto à radiação, ele não sofre mutação? Aí você vai falar, não quero que sofra mutação, não, fica quietinho aí. Não tá nem aí. Foi exposto à radiação, sofreu mutação, vai fazer outra coisa, vai fazer uma outra proteína, vai fazer um outro gene, sei lá o quê. Não tem controle. Como é que eu chamo isso de... É porque o problema do eu é essa ideia de controle. A gente chamar de tipo, convencionalmente esse é meu corpo. Porque a gente está ligado com ele através das sensações e tudo mais. Mas você vê, o problema é a ideia do controle. Né? Isso, essa percepção que vem junto, de que a gente tem controle sobre esse corpo, que cria problema. Porque aí quando a gente fica doente, a gente fica revoltado com isso. Quando esse corpo fica estragado, quando esse corpo fica mais fragilizado, a gente vai sofrer com isso. Uma hora esse corpo morre também. E aí a gente vai sofrer com isso também. Então essa ideia de eu tenho que ser atacada nesse ponto de vista do controle, né? Tá bom, eu tô chamando isso... Eu posso chamar esse aglomerado que nem assim... Seria muito chato ficar chamando as coisas de... não, isso aqui são vários átomos de carbono e silício. É muito inconveniente chamar as coisas assim. A gente pode chamar esse objeto de xícara. Mas... se a gente chama de xícara e entende que a xícara é um aglomerado de objetos e que vai quebrar um dia, não tem problema. A gente consegue operar. E mesmo os Kurubadianas, eles chamam as coisas, as convenções pelos nomes. E não vão falar, tipo... Vamos pedir para o discípulo, não, pega lá para mim a jaca. Mas aí o discípulo não vai saber quem tem que pegar, tem que pegar uma xícara. Agora, se a gente pega essa xícara e fala, isso é uma xícara. Não, isso é uma xícara, é um objeto eterno, é a xícara, a xícara. Aí um dia quebra, nossa, minha xícara quebrou. Então o problema não é nem chamar de xícara, a gente pode chamar esse corpo de meu corpo. O problema é chamar de meu corpo e ter essa ideia de controle, que a gente controla ele, que ele vai durar para sempre, que ele não vai adoecer, que ele não vai envelhecer, que ele vai morrer. E aí qualquer coisa que a gente puder usar para contrapor esses pontos, a gente deve usar. Tá bom. A gente consegue aceitar que essas partes a gente chama de diferente. A gente chama essa orelha disso, chama orelha disso. Vamos tentar pensar o que pode dar errado em cada uma dessas partes. Vamos contemplar então. Separa essas partes aqui, tá bom, vamos ver. Partes sólidas. Vamos pensar, partes externas do corpo. Cabelo. O que o cabelo está sujeito? O cabelo está sujeito a ficar branco. Isso está sujeito ao nosso controle? Pergunta para o cabelo. O cabelo, você vai ficar branco, você vai ficar escuro? Quando você vai ficar branco, você escolhe isso. Eu tenho capacidade de mandar nisso? Opa. Então como é que eu vou chamar isso de meu? Isso é uma coisa que está totalmente fora do meu controle. E vai perguntando, a minha unha. Tem gente que tem unha podre, né? Então assim, que raio de unha que é minha fica me dando problema? Dente, não tem problema com dente. Dente está sujeito a cárie, está sujeito a problema, está sujeito a quebrar, está sujeito a problemas de esmalte, problema de sensibilidade. O que tem de seu aqui? Que tipo de problema pode dar? Pode dar cárie, pode dar abscesso, pode dar... Reflete sobre essas coisas, né? No estômago, pode dar úlcera, pode dar isso, pode dar aquilo.
Coração pode dar infarto, pode dar problema elétrico, arritmia. E aí não tem controle nenhum sobre isso. Pulmão pode dar problema respiratório. Os ossos podem dar problema de osteoporose, problema de composição. O sistema imunológico pode ter problema autoimune. Que controle que a gente tem sobre essas coisas? Então a gente tem que quebrar essa ilusão, né? Que você vê, a enxurrada de ilusão vem jogando com a gente com essa ideia. A partir da ideia que esse corpo é meu, a gente projeta essas percepções de permanência, de eternidade, de indestrutibilidade, e isso que cria o problema. Então, você vê, usar nossa criatividade, seja para separar em pedaços, seja para contemplar os problemas que pode dar em cada parte do corpo, seja para separar elementos. Então, assim, é brincar com essas percepções e treinar a mente a ver, opa, realmente isso é verdade? Cadê a Keila aqui? O que eu posso chamar de Keila aqui? Qual ponto exatamente eu posso apontar? Isso aqui é a Keila. Cadê? Onde que está? Mesmo no cérebro, qual célula do cérebro é a Keila? O cérebro é composto de bilhões de neurônios. Cadê? Qual deles é a Keila? Tem um que é específico? Então cadê? Se tirar um vai fazer falta? Se tirar dois vai fazer falta? Qual que é o essencial? Então, assim, vai desmontando as peças até a mente aceitar. Onde a mente pregar essa ideia de que, não, aqui realmente eu estou aqui. Ah, é meu DNA, tá bom, vamos no DNA então. Vamos pegar esse DNA, bater no liquidificador, usar sei lá qual enzima para quebrar ele em 1 milhão de pedaços e fazer ele virar só carbono, nitrogênio e oxigênio. Cadê o DNA? Virou fumaça. Vamos tacar fogo então, taca fogo. Vamos ver se não vira fumaça. DNA é orgânico, pega fogo também. Taca fogo, vamos ver, cadê? Virou gás carbônico e água, e aí? Cadê você? Então, assim, onde chega a mente pregue, apego, ideia de eu, a gente tem que ir lá e contrapor, de acordo com o Dhamma. Então, esse é o núcleo da prática. A tradição de floresta enfatiza muito isso, né? Você vê, não precisa preocupar tanto com qual o grilhão que vai cair quando, seja lá o que for. Isso aí cai. É só questão de, tipo, que nem placa de trânsito no caminho. Estou em direção ao Rio de Janeiro. Ah, você vai passar pela cidade A, pela cidade B, pela cidade C. Desde que você esteja no caminho certo, você vai passar por essas cidades. Não importa. Você não precisa nem saber que essa cidade existe. Você vai passar por lá. Então, é mais ou menos isso, né? Então, assim que a tradição de floresta enfatiza muito esse ponto. Contemplação do corpo, contemplação do corpo. Então, assim, a gente usa essa oportunidade para a gente cultivar isso da melhor forma possível. Não sei se isso responde a sua pergunta. Algo mais?